Em meio à experiência humana, marcada pela flutuação na dualidade, no trânsito constante entre prazer e dor, apego aos objetos sensoriais e o medo, nasceu o homem que viria a tocar a raiz do sofrimento humano e, ao fazer isso, cantar uma canção de liberdade. Ele não reivindicou ser um Deus nem um Salvador. Não pediu adoração a quem quer que seja. Apenas caminhou, profundamente desperto, pela senda da consciência. Este é Siddhartha Gautama, o Buda, o iluminado. Siddhartha nasceu no século VI antes da era cristã, numa época em que reis governavam territórios de uma Índia dividida e sábios vagavam pelas florestas da terra de Bharat em busca da verdade. Seu nascimento ocorreu em Lumbini, região hoje pertencente ao Nepal. Era primavera e a tradição simbólica conta que flores desabrocharam espontaneamente quando a rainha Maya, sua mãe, segurando-se no galho de uma árvore, deu à luz de pé, conforme era o costume nobre da época. Siddhartha pertencia à casta dos kshatriyas, os guerreiros e governantes, e era herdeiro do trono do reino de Kapilavastu. Seu pai, Suddhodana, liderava o clã dos Sakyas, um povo respeitado e disciplinado, situado entre as culturas védica e local. Mas desde antes de nascer, sinais extraordinários cercaram sua vinda ao mundo. Maya sonhara com um elefante branco com 6 presas que penetrava seu ventre pela lateral direita, símbolo da concepção pura. Poucos dias após o parto, um venerando eremita chamado Asita visitou o palácio, tomado por presságios. Ao segurar a criança nos braços, ele chorou. Este menino está destinado a ser um grande rei que governa com justiça, ou um Buda, aquele que remove o véu da ignorância. Eu choro, pois sou velho, e não verei o dia em que sua luz tocará o mundo. Diante dessa profecia, o rei Suddhodana fez um juramento silencioso. Seu filho não seria um asceta, seria um rei, herdeiro do trono e defensor do reino. Assim, Siddhartha cresceu dentro dos altos muros de Kapilavastu, entre jardins suntuosos, salões de dança, professores e músicos. Tinha à disposição 3 palácios, cada um adaptado a uma estação do ano. Nunca presenciava sofrimento, pobreza ou velhice. Meu pai construiu para mim palácios com lagos e flores, conservos e delícias, e mesmo assim eu sentia uma inquietude. Siddhartha casou-se com Yashodhara, uma mulher de grande beleza e inteligência, com quem teve um filho, Rahula, cujo nome, simbolicamente, significa grilhão. Mas apesar de todo o luxo e facilidades que a vida material pode proporcionar, algo em seu coração permanecia incompleto. Aos 29 anos, em um gesto que alteraria o destino de milhões de pessoas, ele decide sair pelos portões do palácio para observar o mundo exterior. No primeiro passeio, encontra um homem curvado, com os cabelos brancos e a pele marcada pelo tempo. Nunca havia visto a velhice. No segundo passeio, vê um homem deitado no chão, contorcendo-se de dor, com o corpo coberto de feridas, a doença. No terceiro, presencia um cortejo fúnebre, um corpo sem vida, carregado por 4 homens, seguido por lamentos, a morte. No quarto e último passeio,
encontro um asceta com os olhos brilhantes e a postura serena, caminhando descalço, com o olhar voltado para o horizonte interior. Essas 4 visões, velhice, doença, morte e o renunciante, formaram os pilares de sua crise existencial. Aquilo que se chamava de segurança revelou-se uma prisão dourada. Neste momento, preciso abrir um parêntese. Parece inverossímil imaginar que um homem dotado de extrema inteligência e sensibilidade e com quase 30 anos nunca tivesse visto alguém velho, doente ou morto. Mas essa passagem tem uma forte função simbólica e didática. Não a enxergo como um registro literal, histórico, mas como uma representação do despertar da consciência espiritual. No livro Velho Caminho, Nuvens Brancas, seguindo as pegadas do Buda, o respeitado monge Thich Nhat Hanh narra uma visão diferente desse despertar e que futuramente será abordada nesse canal. O fato é que, movido por uma imensa compaixão pelo sofrimento dos seres e anseio profundo de encontrar o grande caminho de liberdade, Siddhartha decide romper com tudo e deixa o palácio numa noite silenciosa enquanto todos dormem. Olha para o filho ainda bebê e que futuramente se tornaria seu discípulo e diz: "Este é meu elo com o mundo, e por amor ao mundo eu devo quebrar as correntes." Corta os próprios cabelos com a espada, despe-se das vestes reais e veste o manto ocre dos renunciantes. Cortei meus cabelos, vesti a túnica do mendicante e parti em busca daquilo que não nasce, não morre e não se altera com o tempo. Durante 6 longos anos, percorre as florestas e aldeias da Índia em busca do absoluto. Aprende técnicas de meditação e absorções profundas com mestres respeitados como Alara Kalama e Uddaka Ramaputta, alcançando estados elevados de concentração. Mas embora esses estados trouxessem paz temporária, logo cessavam. O ciclo do desejo ainda girava em seu coração. Decide então entregar-se ao ascetismo mais extremo. A mortificação corporal era praticada por ascetas da Índia antiga como um caminho para a libertação do sofrimento. Acreditava-se que ao negar os prazeres do corpo e suportar voluntariamente a dor, era possível purificar a mente, queimar o karma acumulado e romper os vínculos com o mundo ilusório. Era uma tentativa radical de transcender os desejos e alcançar a verdade última. Siddhartha, então, passa a dormir ao relento e quase não se alimenta. Contam os textos que seu corpo se tornara uma silhueta viva, costelas visíveis, olhos fundos, cabelos ralos. Tomei a espinha pelas costas, toquei o externo pelo ventre, mas mesmo assim o despertar não vinha. Ao ver que estava à beira da morte, reconhece: o caminho não é o extremo prazer, nem a extrema negação. Ambos são formas de apego. Surge então a revelação essencial, o caminho do meio. O equilíbrio entre sabedoria e compaixão, entre presença e disciplina, entre silêncio e lucidez. Ele então aceita um prato de arroz com leite de uma camponesa chamada Suhata, se banha no rio Niranjana e caminha até a figueira sagrada, a lendária árvore Bodhi, onde senta-se com a firme decisão de não se levantar até romper o véu da ignorância. Mesmo que a minha carne e os ossos sequem, que meu sangue seque nas veias, eu não me moverei até alcançar a verdade. Sob as raízes daquela árvore,
à margem do mundo e focado na consciência, Siddhartha Gautama começaria a se tornar o Buda, o iluminado. Era uma noite de lua cheia. Enquanto meditava, demônios interiores e exteriores se aproximaram. No simbolismo budista, essas forças são representadas por Mara, o senhor da ilusão, do medo e do desejo. Mara envia suas filhas sedutoras para ativar em Siddhartha o desejo sexual. Sem sucesso, criaturas monstruosas o aterrorizam, mas conta a tradição que, de modo simbólico, as flechas que lhe foram arremessadas se converteram em flores. Por fim, o regente do desejo tenta dissuadi-lo com argumentos sutis. Quem és tu para aspirar tamanha realização? Volte para casa, governa teu reino, a vida é prazer. Mas Siddhartha permanece imóvel, como uma montanha entre ventos. Mara, então, demanda saber quem testemunharia que ele era digno de alcançar a iluminação. Siddhartha, então, com um gesto firme, mas tranquilo, toca a terra e diz: a terra é minha testemunha. Esse gesto de humildade e conexão com a vida é um chamado à própria terra como testemunha de sua aspiração mais pura, a libertação não só para si, mas para todos os seres. A terra tremeu, as flores silenciaram e o mundo, por um instante, parou. O ser humano tinha alcançado o ápice da sabedoria. Mara havia sido derrotado de modo definitivo. A primeira vigília da noite se passa e Siddhartha entra na Gnana, estado profundo de concentração. Na primeira parte da noite, ele contempla vidas passadas, centenas, milhares, incontáveis existências, como cenas que se projetam numa tela cósmica. Assim ele descreve: vi minhas vidas passadas, onde nasci, como vivi, como morri. Enxerguei o padrão oculto em cada existência. Na segunda vigília, contempla o renascimento dos seres, vê como as ações moldam destinos, como a ignorância prende e a sabedoria liberta. Vi seres renascendo conforme suas ações, como sementes lançadas ao vento, que retornam como fruto, doce ou amargo. Na terceira parte da noite, a mais profunda, a compreensão final acontece. A ignorância se dissipa, o desejo cessa, a ilusão de um eu separado se desfaz. A mente se torna clara como o céu após a chuva. A verdade, tão sutil e silenciosa, finalmente se revela. Tudo aquilo que surge em dependência é impermanente. Aquilo que é impermanente é sofrimento. Aquilo que é sofrimento não é o eu. E então, ao raiar da aurora, Siddhartha desperta. Não como alguém que aprendeu algo novo, mas como alguém que recordou o que sempre esteve presente. Ele se tornara Buda, o iluminado. Não um Deus, não um profeta, mas um ser humano que realizou a condição mais elevada da mente, o estado livre de sofrimento, de desejo e de ignorância. O estado de Nirvana. Mas o que significa Nirvana? Esta é uma palavra derivada de Nir, fora, e Vana, sopro, chama. Significa literalmente apagamento da chama. Mas não é a morte, não é o vazio da inexistência, é o silêncio da mente que não deseja, é o cessar da sede que prende os seres ao ciclo do sofrimento. Assim Buda descreve:
O Nirvana é a paz suprema, onde não há nascimento, nem envelhecimento, nem morte, onde não há temor, nem desejo, nem ego. É o além da margem. O Nirvana não é uma experiência sensorial nem um lugar a ser alcançado. É uma mudança radical de percepção. O fim da identificação com o corpo, com a mente, com os pensamentos. É a cessação da ignorância fundamental, a ilusão de um eu separado, fixo e permanente. Nas palavras do Buda, assim como uma chama apaga-se por falta de combustível, assim a mente liberta repousa em silêncio. O Buda nunca definiu o Nirvana de forma absoluta. Ele preferia apontar por negação. Não é isto, nem aquilo. É o fim do que não é real. O Buda percebeu a vida como um movimento interdependente. Ao ensinar a originação dependente, tema que será aprofundado em vídeos posteriores, ele desfaz a concepção do eu isolado, mostra que cada experiência é tecida com o universo inteiro. O olhar depende da luz, o pensamento depende da linguagem, a raiva depende do apego, a alegria depende da mente aberta. Nada está isolado, nada é separado, nada é permanente. Nas suas palavras, assim como a vela depende do pavio, do óleo e do fogo, assim a vida depende de causas. Todos os seres estão interconectados nesse movimento constante de causas e condições. Tudo o que é condicionado é impermanente. Aquele que enxerga isso com sabedoria afasta-se do sofrimento. Após o despertar, o Buda permanece em silêncio por 7 dias. Não fala, não ensina, apenas contempla. Compreendi a verdade profunda, difícil de ser vista, pacífica, sublime, além do raciocínio, acessível apenas àqueles com mente clara. Este Dharma é profundo, sutil, além da lógica. Poucos serão capazes de compreendê-lo. Por um momento, pense em não ensinar. A humanidade, segundo ele, está mergulhada no desejo, na distração, no sono da ignorância. Mas então surge em sua mente a imagem de um lótus. Alguns brotos ainda estão submersos, outros já emergiram e se abriram ao sol. Assim também, a seres com pouca poeira nos olhos, eles compreenderão. E movido por compaixão, decide ensinar, decide girar a roda do Dharma, a roda da verdade que liberta. E é assim que o silêncio de um só homem, sob uma árvore, torna-se a origem de uma revolução silenciosa, a revolução da consciência. Caminha então a pé por muitos dias até a localidade de Isipatana, próximo à atual Sarnath, onde reencontra os 5 antigos companheiros ascetas. Eles, ao vê-lo, a princípio hesitam em saudá-lo, pois acreditavam que ele havia abandonado o caminho árduo da mortificação. Mas ao se aproximarem, percebem algo diferente. Seu rosto estava sereno, seus olhos plenos, sua presença firme como uma árvore enraizada no céu. Ali, naquele bosque dos eremitas, o Buda fala pela primeira vez como desperto. Ouve, ó bhikkhus, há 2 extremidades que devem ser evitadas: o apego ao prazer dos sentidos, que é vulgar e inútil, e o apego à mortificação, que é doloroso e sem proveito. Entre essas 2, descobri o caminho do meio, que leva à visão, à paz e à libertação. E então, com voz calma e penetrante, revela o coração de seu ensinamento.
as 4 nobres verdades. A primeira verdade é a do sofrimento, dukkha. Não como uma lamentação, mas como um diagnóstico honesto da existência. O nascimento é sofrimento, a velhice é sofrimento, a doença é sofrimento, a morte. Estar separado do que se ama é sofrimento, estar unido ao que se detesta também. Em suma, os 5 agregados do apego são sofrimento. O Buda não nega que a vida tem beleza, amor, alegria, mas mostra que tudo o que é condicionado, tudo o que surge, está sujeito à impermanência e, portanto, ao sofrimento. Dukkha não é apenas dor física ou emocional, é também a frustração sutil, o desconforto existencial que sentimos mesmo quando tudo vai bem. É a sensação de que nada é suficientemente sólido, seguro ou permanente para sustentar nossa busca por felicidade duradoura. Mesmo aquele que ri, por dentro treme, pois o riso é a sombra do medo. A segunda verdade, samudaya, revela a causa do sofrimento. O desejo, a sede insaciável por prazer, existência, reconhecimento, controle e permanência. Desejamos o que nos dá prazer, desejamos nos livrar do que nos incomoda, desejamos ser algo ou deixarmos de ser algo. Essa sede, enraizada na ignorância da verdadeira natureza das coisas, gera apego. E o apego, por sua vez, gera sofrimento. Do desejo nasce o apego, do apego surge a possessividade, da possessividade a ansiedade e o medo. Não se trata de condenar o prazer em si, mas de reconhecer que quando nos apegamos ao impermanente como se fosse permanente, o sofrimento é inevitável. A terceira nobre verdade, Nirodha, a verdade libertadora. O sofrimento pode cessar. Há um fim para o ciclo de nascimento e morte, para o apego, para a ignorância. Esse fim é o nirvana, o apagar da sede, o extinguir da ilusão. O nirvana é não nascido, não criado, não composto. É a cessação do construir, a paz além do movimento. Não é a morte, mas o fim do renascimento compulsivo. Não é negação da vida, mas o florescer de uma presença que não precisa de desejos para existir. O mundo é incendiado pelo desejo. Quando a chama se apaga, o frescor retorna. A quarta nobre verdade, Magga, a verdade que apresenta o caminho prático para a cessação do sofrimento, o nobre caminho óctuplo. Esse caminho que é dividido em 3 treinamentos. A sabedoria, que vem com o primeiro passo, que é a visão correta, a busca pela compreensão das 4 nobres verdades. 2. A intenção correta, motivada por renúncia, compaixão e não violência, a pureza de propósito. A segunda parte, que vem com a ética, a fala correta, que é evitar mentiras, calúnias, palavras ásperas. A ação correta, abstenção de matar, de roubar, má conduta sexual, abstenção de promover qualquer tipo de ato que cause dor e sofrimento aos seres. E o meio de vida correto, um sustento que seja amparado na retidão moral, na ética e que não cause dano a ninguém. E o 6º passo, o esforço correto, que faz parte do caminho meditativo, que consiste em cultivar estados mentais saudáveis. E esses estados mentais saudáveis abrem as portas para a atenção plena, o 7º passo, o sentido de presença no corpo, sentimentos, mente, fenômenos.
o ser humano senhor de si. E esse processo leva à concentração correta, samadhi, a estabilização da mente em absorção meditativa. Assim como um oleiro molda o barro com paciência e firmeza, assim moldamos a mente com o caminho. Este não é um caminho para adorar o Buda, é um caminho para tornar-se desperto como ele. É um convite à lucidez, à bondade, à liberdade interior. O Buda ensinou por 45 anos, caminhando por florestas, vilarejos, montanhas e rios do norte da Índia. Nunca pediu adoração a quem quer que seja. Apenas caminhou e ensinou. Certa vez perguntaram-lhe: és um Deus? Não. Um anjo? Não. Um santo? Não. Então quem és tu? Sou apenas alguém que despertou. Conta a tradição que nos últimos anos de vida, o Buda reuniu seus discípulos em volta de um lago. Neste dia, seu ensinamento foi especial. Ele apenas ergueu uma flor, nenhuma explicação, nenhum discurso, silêncio absoluto. Somente o singelo ato, uma flor de lótus sustentada entre os dedos do iluminado. Todos na assembleia tentavam entender a mensagem do Buda, esperando que ele falasse, mas ele nunca o fez. Os monges ficaram perplexos, mas um deles, Mahakasyapa, de repente compreendeu o significado do gesto do Buda e sorriu. Um sorriso suave, luminoso, como quem reconhece o perfume invisível que atravessa os séculos. Nesse instante, o Buda declarou: possuo o tesouro do verdadeiro Dharma, a visão sem forma, a essência do coração. Não depende de palavras nem de escritos. É uma transmissão direta, de mente a mente. E confio a ti, Mahakasyapa. Assim nasceu o Zen, não como filosofia ou teoria, mas como um gesto silencioso, um sorriso de compreensão, uma flor que canta sem voz. A essência é eterna. A verdade não está nos livros, nem nas explicações mais sutis, mas no instante puro, na percepção clara, no coração que floresce em silêncio. Aos 80 anos, seu corpo já cansado, o Buda faz sua última jornada. Comanda seus passos com serenidade até a floresta de Kusinagara. Ali, entre duas árvores de sal floridas fora de época, deita-se sobre o lado direito do corpo, com a mão sustentando a cabeça, em paz. Os discípulos se reúnem. O céu está silencioso. A terra parece conter a respiração. Então, com voz calma e penetrante, ele pronuncia suas últimas palavras. Tudo o que é composto está sujeito à dissolução. Esforçai-vos com diligência. E assim, o Buda entra no completo e final Nirvana, a cessação total do ciclo de nascimento e morte, mas o seu legado continua a inspirar os seres humanos que anseiam por liberdade.